Hoje, o Melhor e Mais Justo discute a situação política da América do Sul. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. A América do Sul tem reservas importantes de gás e petróleo, por exemplo, a gente já falou disso. Somos privilegiados com a maior biodiversidade do planeta e um gigantesco potencial para a produção de alimentos e outras commodities, minerais e agrícolas. Embora o continente precise avançar em certos setores, a indústria de transformação, por exemplo, qual o papel da América do Sul no contexto geopolítico mundial? A gente terminou o segundo bloco falando disso, né? O Igor, no plano econômico, é verdade, queria ampliar isso para o econômico, político, etc. Dizer, olha, no meio dessa crise toda, a gente tem um lugar, digamos, não apenas de destaque, mas a gente passa a ser um ator importante nesse cenário mundial, sobretudo no cenário de crise europeu, americano, tão forte, né? Então, a geopolítica do mundo, quer dizer, se antes a gente falava, isso já ficou clássico, né? A ideia do leste-oeste, aí a queda enfim, do Muro de Berlim, né? O fim do chamado socialismo real, do comunismo e tal, e depois uma inversão no plano político-econômico, né? O norte-sul, em vez de leste-oeste, norte-sul. Aqui os BRICS estão todos na faixa de baixo e as grandes potências vivendo dramas aí que estão lá pelo norte. Como é que está a geopolítica e nesse momento como que vocês situam a América do Sul aí, Gonzalo? Não, aí você percebeu que eu sou argentino, né? E aí o Brasil tem muito a se orgulhar, porque realmente nessa transformação do mundo em um mundo sendo bipolar para Como assim? Peraí, unipolar. mas a gente não pode perder a piada, né? Então, assim, mas como a gente tem muito a orgulhar, vocês têm o Messi, o Papa, o prêmio Nobel e um Oscar no cinema, a gente não tem nada disso. Vocês têm Estamos em muito a se caminho, estamos em orgulhar. caminho, estamos em Estão no caminho. caminho. Não, mas aí, não, o Brasil tem muito a se orgulhar nessa mudança para um mundo crescentemente multipolar. Isso aí é realmente um avanço no que pode ser chamado da democratização das relações de poder no mundo, né? Porque mesmo a América do Sul sendo importante como tal, tem por trás um projeto político que muito associado à vontade do Brasil de mudar essa... e não só a vontade, o Brasil tem o teor físico, vamos dizer, e a vontade política para mudar isso, né? E aí também foi muito importante, é verdade, a decisão do Lula, o Amorim, para encarar essa mudança, né? E um pouco citando o Samuel Pinheiro Guimarães, do Brasil atingir aquele seu destino de grandeza, né? Que ainda está sendo construído, mas está nesse caminho, né? Então, é muito importante essa vontade, e o Brasil, para isso, articulou fortemente com os vizinhos da região. Essa relação forte com a Argentina, que é a base do Mercosul. O Mercosul é uma plataforma para você ir discutir lá, por exemplo, no âmbito da OMC, mas também em outros lugares, com outro peso, e sem dúvida a constituição da Unasur, como outro desses polos. E não menos importante é a constituição da CELAC. A CELAC é como um carimbo final dessa vontade da América Latina e o Caribe de cobrar uma certa autonomia, né? E o sucesso nesse período, e aqui os colegas podem falar, também tem sido muito, né? Porque realmente tem tido uma mudança em algumas instituições que sinaliza no sentido de uma maior democratização da governança global, como é chamada por alguns, né? A começar, ou essa história, vamos dizer, começou com o G20 comercial na OMC, na Organização Mundial do Comércio, né? Que foi a articulação que o Brasil e alguns outros países impulsionaram para mudar o rumo de uma negociação da famosa rodada de Doha, que ia para uma liberalização absurda de tudo. E dirigida pelos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Japão. Isso. O famoso quadrilátero. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para trás, né? Olhar
onde nós estamos e de onde nós viemos. 10 anos atrás, apenas 10 anos atrás, parecia que nós estávamos fadados a embarcar a reboque dos Estados Unidos na ALCA. Quando a proposta da ALCA estava sendo discutida nos anos 90, havia um consenso na América Latina, com exceção de Cuba, que nem foi convidada, obviamente, a participar da ALCA, mas já estava decidido que nós íamos para a ALCA, a questão era mais depressa ou mais devagar, e detalhes aqui e ali dos acordos que iam ser assinados. Quando Chávez foi eleito, em 1998, ele era o único que era contra a ALCA. O Brasil, do governo Fernando Henrique, já tinha decidido que o Brasil estava na ALCA, metade do Itamaraty estava trabalhando só nisso. Né? E em poucos anos o quadro se reverteu, a eleição no Brasil com Lula, né, o Kirchner na Argentina e outras mudanças que ocorreram, né, e a ALCA acabou sendo enterrada e nós começamos a construir esse processo autônomo na América do Sul, que ainda está muito embrionário. A gente fala, o Brasil está começando a ocupar um lugar, né, um lugar que, enfim, a que ele tem direito, né, entre os grandes do mundo, mas quer dizer, o Brasil sozinho também não pode muito. Quer dizer, o importante é que se consolide a América do Sul ou a América Latina como um ator coletivo capaz de exercer peso na cena internacional. Agora, esse é um processo que ainda está muito no começo e os resultados não estão definidos. Quer dizer, quando a gente olha mesmo para a América do Sul, ao mesmo tempo que se articula a Unasul, tem gente aí comendo pelas bordas, já articularam um acordo do Pacífico. Justamente aqueles países que são mais chegados aos Estados Unidos, o Chile, a Colômbia, o México, né, em alguma medida o Peru também, articulando, né, um outro projeto, né, que evidentemente é um projeto que rivaliza com o projeto da Unasul, né, liderado pelo Brasil, Argentina e Venezuela. Né? Então, quer dizer, é uma situação que ainda está em disputa, e essa disputa, é importante a gente ter claro, ela não se dá apenas entre países, se dá entre forças sociais e políticas dentro de cada país. Porque essas pessoas no Brasil que eram a favor da ALCA, que torciam, que já estavam se jogando nos braços dos Estados Unidos, essas pessoas continuam existindo na cena econômica e na cena política do Brasil. Então, eu queria aproveitar isso que você está dizendo e fazer uma pergunta nessa direção. Quer dizer, quando isso que vocês estão dizendo, me parece meio consensualmente aqui, dizer, olha... Eu não disse nada ainda. Não, vem dizendo nos dois blocos e tal, apontam para uma visão que eu diria bastante otimista, né? Tanto dos avanços conquistados na América do Sul, quanto do Brasil especificamente, estamos falando nesse bloco, e que me parece que coincide, vai numa direção próxima de quando a gente olha o modo como os europeus, americanos, enfim, os estrangeiros estão olhando para a América do Sul e estão olhando para o Brasil, né? Digamos, nessa liderança aqui no Cone Sul. No entanto, internamente, tomando o exemplo do Brasil, você tem uma quantidade de críticas aos últimos 10 anos, né, aos governos Lula e Dilma, etc., que parecem tentar, de algum modo, nublar, né, uma resistência e uma oposição que não consegue se fazer no campo político aberto, no debate público. Então, se faz pela desqualificação e me parece, pela ocultação, de certa maneira, desse campo de discussão e mesmo daquilo que é reconhecido internacionalmente. É possível a gente falar que isso internamente nos países acontece? A gente vê isso talvez em menor escala, porque a Venezuela, o Chávez era mais forte, mas a oposição na Venezuela também tenta demonizar o Chávez numa direção parecida com aquilo que tenta se fazer aqui com Lula, com Dilma e com governos populares em sentido geral. Essas disputas elas são muito semelhantes. O papel da mídia é algo que deve causar muita preocupação. Por exemplo, eu assino um jornal conservador, o Estado de São Paulo. Nesses últimos 10 anos, eu nunca li uma única matéria positiva sobre a Venezuela ou sobre a Bolívia. Uma única. No entanto, o presidente Evo Morales foi reeleito na Bolívia. O presidente Chávez foi reeleito mais de uma vez na Venezuela, um apoio popular enorme. Então você fica sem entender o que acontece, como é que os bolivianos, os venezuelanos gostam dos seus presidentes, mas você olha no jornal aqui, ou você liga a televisão, na televisão comercial, né, e só vê coisa ruim.
só vê notícia negativa, né? Então, esse papel da mídia não ocorre por ignorância, porque eles sabem das coisas. Né? Ocorre por interesses políticos. Eles querem ocultar essa realidade. Keld, fala aí, você disse que eu falei, por favor. Os grandes órgãos de imprensa são empresas, em primeiro lugar. E, obviamente, defendem, antes de mais nada, seu interesse enquanto empresa. E eu acho que o que você coloca do ponto de vista internacional é a continuidade da mesma disputa que nós temos no nível internacional, pela transformação econômica, social e política de nossos países e, vamos dizer, refletido no campo internacional. E, nesse sentido, concordando agora sim com os meus companheiros aqui, alguns passos importantes foram dados. Então, primeira coisa, a afirmação da necessidade de uma mudança na governança global. Ou seja, isso que existe hoje foi construído no final da Segunda Guerra Mundial, numa realidade totalmente diferente. Naquela época havia aproximadamente 50 países independentes e hoje nós temos quase 200. Então, já é uma diferença fundamental, além de outras diferenças. Então, esse fato é o primeiro. Agora, só você estar correto, ter razão, não é suficiente para mudar as coisas. Então, a transformação econômica dos nossos países também é fundamental. E esse é um processo de mais médio e longo prazo. Por exemplo, a Bolívia, que tem jazidas de gás. Por que a Bolívia só pode vender gás e não pode ter empresas petroquímicas, aproveitando o gás como insumo que é? O Brasil com o pré-sal e assim por diante. Por que o Brasil só pode exportar alumínio bruto e não pode laminar o alumínio aqui, né? Por que nós temos que comprar o alumínio laminado da Alemanha, sendo que eles desistiram de fazer o alumínio bruto lá porque a energia é muito cara, é mais barato fazer aqui, né? Então são esses passos que nós temos que vencer. E aí a integração, evidentemente, é um elemento fundamental estratégico nisso, da infraestrutura. E aí temos muito que resolver ainda. Para você ir de Porto Velho, Rondônia, para La Paz, você tem que vir para São Paulo. E é o estado vizinho da Bolívia. Quer dizer, isso nunca se constituiu, nunca se construiu. Então, isso tem que ser feito, né? E isso, evidentemente, também são iniciativas que podem ajudar a fortalecer a economia, a integração, aí ter o processo social, a educação, enfim. São centenas de anos de atraso que nós temos que superar. Para a gente concluir, nosso tempo está terminando, gostaria que cada um de vocês, então, apontasse. Apontou, você fez um cenário, temos que enfrentar um conjunto grande de questões, naturalmente. Eu queria que vocês apontassem um. Se tivesse que escolher uma prioridade desses múltiplos que você citou, por onde das questões para a integração, para ampliar a potência de ação da Unasul, do Mercosul, enfim, tanto econômica quanto politicamente, se tivesse que dizer, olha, estrategicamente tem o primeiro obstáculo a ser enfrentado, é qual, Gonzalo? Me pegou. Difícil. Rapidíssimo. Não, eu acho que os principais desafios são os desafios políticos, né? De manter a coesão, sobretudo, da América do Sul, que é o que vai dar possibilidade aos países, aos povos da região de ter um debate no nível mundial, né? Portanto, de manter e de aprimorar esse processo mas democrático. Como ele falou, os desafios são grandes, porque não é uma batalha ganha já, né? Pode ter sido ganhas algumas batalhas, mas não a guerra. Sim. Keld, quero ouvir também qual a tua prioridade. Não, inclusive para dar sustentação a que os companheiros disseram, né, a sustentação política e o social, é evidente que nós precisamos ter um aspecto econômico. E, nesse sentido, eu acho que a integração de infraestrutura e energia pode ser um elemento importante para fortalecimento econômico dos nossos países, geração de emprego, consequentemente, melhoria de vida e avanços sociais e políticos. Igor, olha, fechando, rapidíssimo. O político, ele se sustenta no social. Quer dizer, o que dá força, o que dá sustentação a esse novo projeto mais autônomo na América do Sul é o respaldo
do povo desses países que está sendo beneficiado por essas políticas. Então, quer dizer, o aprofundamento das políticas sociais, o aumento da igualdade, principalmente, de maiores oportunidades de acesso à educação, à saúde, à moradia nesses países, tem que se aprofundar, quer dizer, não pode se deter no ponto em que se chegou. É preciso ir adiante, do contrário, pode haver um retrocesso, como o Gonçalo estava dizendo. Precisa radicalizar, portanto, essas políticas sociais, radicalizar a nossa democracia e na América do Sul aprofundar. Né? Ok, eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. A gente poderia continuar seguindo esse debate aqui, faremos outros. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que a gente já fez por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT e pelo Twitter, @RedeTVT. A gente se encontra na próxima quinta ou a qualquer momento pela internet. Forte abraço.